Pessoal, bom, tirando a curiosidade de todos no início já, a Guerra do Peloponeso se chama porque cidades aliadas, Esparta e Corinto, formavam a chamada o território Peloponeso e formaram a Liga do Peloponeso e a guerra teve o nome de Guerra do Peloponeso. Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do Historiando no Cast. Pelo que eu me lembro, o episódio 17º, um número maldito, ou é o 16º? Peraí que eu tenho que dar uma olhada aqui. Bom, é o 17º, o número maldito, mas foi também conhecido como o número do corno. Mas pulando as partes das críticas políticas, se você é bolsonarista, eu já convido você a se retirar do podcast, já que aqui tem algumas críticas sociais, mas acho que mais precisamente falando da Grécia eu não tenho tantas críticas, né? Porque não existiu o conceito de esquerda e de direita lá. Talvez já existisse, mas o que a gente tem é mais no século XVI, século XVII, XVIII, que começaram meio essa polarização. Mas quero agradecer aí ao compartilhamento de vocês, a quem está descobrindo o podcast. Aqui é um podcast de história, falando de uma forma simples, que aproxima com as vivências de cada um. E explica também conceitos diários, coisas que a gente viu na escola e que a gente não gostou. Porque por muitas vezes a gente teve professores que não apresentaram de uma forma agradável para nós esse conteúdo, mas que quase todo o conteúdo histórico é divertido de aprender, gente. Bom, o conteúdo histórico que eu tenho mais dificuldade a me abrindo mesmo para vocês é Idade Média. Bom, eu tenho dificuldade nesse conteúdo e eu tô passando por esse semestre na faculdade. Bom, eu acho que quando está lançando o episódio do podcast, eu já fiz alguns trabalhos de Idade Média, então me desejem sorte. Espero que eu esteja passando no futuro. Bom, hoje é o episódio mais precisamente do dia 29 de outubro. E o episódio 17, falando sobre uma das guerras antigas mais conhecidas de todos os tempos, envolvendo duas cidades mais conhecidas da antiguidade, que é Atenas e Esparta. Quero agradecer a vocês estarem dando um respaldo, estejam apoiando o podcast, estejam compartilhando. Eu estou muito feliz com isso, gente. Eu acho que em todo o início de podcast eu falo sobre isso, mas é sempre importante ressaltar e as pessoas ficam felizes de verem que, sei lá, quando eu agradeço elas ficam, não é por nada, teu trabalho é legal. E eu fico muito feliz com esses elogios, porque tipo, pode até parecer meio famoso assim, mas gente, ajuda demais quando vocês elogiam o trabalho de alguém. E elogiam, a gente vê que o elogio é sincero. Não basta só elogiar por causa da amizade, mas quando a gente vê que o elogio é sincero, que realmente a pessoa escutou, ela menciona tal parte do podcast e falou, essa parte ficou muito massa, mano. Então, dá um, dá um apreço, sabe? E é por essas pessoas que eu continuo fazendo. Então, sem mais delongas, vamos para falar sobre a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, ela foi um conflito, a gente tem que fazer sempre a introdução, né? Quem já está acostumado com o podcast sabe que tem a introdução. Que ela foi um conflito armado entre Atenas, que era o centro da civilização no mundo ocidental no século V a.C., e contra a cidade de Esparta, que era uma cidade-estado também, que de tradição militarista e costumes austeros. Bom, Atenas era a cidade, era o berço da civilização, o centro político do mundo e a civilizacional do Ocidente. Então era muito importante culturalmente. E Esparta tinha uma tradição militar impecável. Diversos filmes que a gente vê e jogos, como God of War, que retrata o Kratos, né, que é um espartano, e a gente vê como os espartanos eram bons de guerra e como isso era explorado nas crianças desde cedo, para eles serem guerreiros astutos, os melhores guerreiros de toda a Grécia. Bom, a guerra durou de 431 a 404 a.C. Bom, a história foi detalhada por mais ou menos dois homens, historiadores no caso, que foram o Tucídides. Bom, gente, eu acho que é importante ressaltar também que grego não é minha língua nativa, então eu tenho dificuldades em falar em nome em grego. Bom, o Tucídides
na obra História da Guerra do Peloponeso e por Xenofonte, que esse nome é mais fácil, na obra Helênicas. Bom, de acordo com o primeiro, a razão fundamental para a guerra foi o crescimento do poder de Atenas, e isso despertava muito terror por parte de Esparta. Bom, e também uma das cidades que provocou a guerra foi a cidade de Corinto, que ela ficava tipo assim, em Esparta, tipo, declara guerra a eles. Bom, Corinto teve um papel atuante. Bom, a gente tem que começar por, tipo, por que as cidades estão se odiando? Tipo, porque Pelotas e, sei lá, Canguçu não se gostam. Eu tô tentando situar vocês. Bom, o rancor entre Atenas e Esparta remonta pelo menos ao período das guerras médicas, durante quais as duas polis, que era o nome para as cidades na época, e também era um desejo, a gente tem que falar sobre o lado da Atenas, que o desejo de Esparta e Corinto era construir um muro no Cabo Coríntio, que ia deixar Atenas escancarado aos persas. Tipo, eles não tinham para onde correr. E, bom, os persas já tinham invadido Atenas. Então, isso já era, tipo, um motivo para Atenas estar insatisfeita. Tipo, falar assim, porra, que cidade tóxica. Bom, a relação entre as duas polis era amigável. Tipo, formalmente era amigável. Tipo, tá, eles viviam no rolê e tá. E aí, valeu? Bom, eles se reuniam e tal, conversavam, mas formalmente. Eu acho que o ódio entre eles não era escancarado, e sim interno. Bom, contudo, o crescimento desenfreado da Liga de Delos. A Liga de Delos era formada pela cidade de Atenas e Argos. Bom, isso assombrou os espartanos e fazia inevitável o conflito, segundo o historiador Tucídides. Bom, os conflitos começaram a acontecer com uma crescente frequência e que levou a um evento conhecido como a Primeira Guerra do Peloponeso. Bom, agora a gente tem que esmiuçar, detalhar o que foi a Primeira Guerra do Peloponeso. Bom, a Primeira Guerra do Peloponeso foi caracterizada por uma série de conflitos menores que levaram a cabo facções lideradas por Esparta, que formou a Liga do Peloponeso com a cidade de Corinto, que contava com Tebas também, e Atenas, que estava na Liga de Delos há um tempo, que formou a Liga de Delos há um tempo, em que os integrantes estavam Argos. Bom, o início do conflito foi marcado por uma série de vitórias atenienses, que conseguiram, esvair as forças espartanas, tanto pela força marítima como pela força na terra. Bom, em 454 a.C., uma grande parte da frota ateniense que foi enviada ao Egito para apoiar uma revolta líbia contra o Império Aquemênida, o Império Aquemênida também é conhecido como Império Persa. Bom, foi destruída, levando Atenas a declarar uma trégua de 5 anos com Esparta. Bom, Atenas estava lutando contra Esparta e estava se ferrando em outra frente, então fez ali, uma trégua para não se ferrar em outra frente também. Bom, o conflito foi reacendido em 448 a.C., com a Segunda Guerra Sacra. Desta feita, e dessa vez, Atenas estava em desvantagem. E finalmente, no inverno de 446 e 445 a.C., foi declarada a Paz dos 30 Anos, segundo a qual Atenas deveria abrir mão de conquistas terrestres, mas também podendo preservar o domínio marítimo que tinha conquistado. Bom, a ilha de Egília, por sua vez, que foi conquistada por Atenas, após ter apoiado Esparta pelo mar, tornaria-se um membro autônomo da Liga de Delos, devendo somente lhe pagar tributos. Bom, e Atenas e Esparta comprometeram-se a não atacar seus aliados recíprocos. Bom, a paz estava estabelecida. Bom, em 440 a.C., a ilha de Samos e a cidade de Mileto entram em conflito pelo controle de Priene. Bom, os milésios derrotados buscam a ajuda de Atenas, e esta ordena o fim do conflito e a submissão dos adversários à sua arbitragem. Bom, Samos, aliado de Atenas, recusa a proposta, e Péricles comanda uma expedição à ilha, dando início ao conflito que ficou conhecido como Guerra Sâmia. Bom, o Péricles era o líder de Atenas. Não era o cantor Péricles de pagode que faz chorar, mas sim o líder de Atenas. Bom, os oligarcas sâmios buscaram o apoio do Império Aquemênida, o Império Persa.
E aí Esponta Atenas se viu diante da possibilidade de uma série de revoltas na parte oriental do seu império, o que ficava mais próxima da Pérsia. Bom, um conflito se estendeu por meses, durante os quais os sâmios chegaram a pedir ajuda a Esparta, que convocou um congresso entre cidades aliadas a fim de tomar uma decisão, né? A cidade de Corinto, uma das mais fortes aliadas de Esparta e a cidade tradicionalmente rival de Atenas, não se viu preparada para entrar naquele conflito, naquele momento, e voltou contrariamente ao apoio aos Samos. Atenas acabou por derrotar a revolta, impondo a seguir severas penas. Severas penas, tipo, até parece que eu tô falando de uma galinha. Mas severas punições à ilha de Samos. Bom, Corinto foi a principal protagonista dos atritos com Atenas, como eles já eram, tipo, como eu falei. Na primeira guerra do Peloponeso, Corinto meio que engajou Esparta a atacar a cidade de Atenas. Então era aquela tipo amiga que pira a briga. Bom, como eu falei anteriormente, Corinto era o barril de pólvora entre Esparta e Atenas, era o fósforo ligando isso. Bom, um desses atritos diz respeito à cidade de Epidamno, uma colônia da Córcera, localizada ao norte de Ilíria. A Córcera era uma cidade fundada por Corinto, numa ilha que possuía localização estratégica, uma vez que constituía uma ponte natural entre as cidades que ladeiam o mar Egeu e a Magna Grécia. E ela não era aliada nem a Esparta e nem a Atenas. Bom, em 635 a.C., Epidamno, tendo visto estourar uma guerra civil, pediu ajuda a Córcera, que nega apoio à colônia. Bom, Epidamno então voltou-se a Corinto e esta enviou uma expedição para pôr fim aos confrontos. A Córcera intervém contra Corinto, julgando que havia feito uma ingerência indevida, expulsando então os corintos e sitiando Epidamno. Quando Corinto se preparou para contra-atacar, a Córcera buscou integrar-se à Liga de Delos, que anteriormente era formada pela Atenas. Bom, a Liga de Delos também possuía um interesse em fazer uma aliança com a ilha, obviamente com o interesse de expandir suas frotas comerciais. Bom, Atenas envia a Córcera num número ínfimo de navios e a frota coríntia se engaja em combate com os córceros, dando início à Batalha de Sibota. Bom, enquanto os navios atenienses se encontravam na ilha, observam a batalha, que eles já estavam ali na ilha, mas eles só observaram a batalha, tendo sido ordenados a não interferir, exceto diante da clara derrota dos córceros, a fim de não quebrar o acordo assinado com Esparta. Diante da chegada de novos navios atenienses, os coríntios, temendo o conflito, desistem do ataque. Bom, as relações entre Corinto e Atenas era muito boa, né, gente? A relação que o PDT tem com o PT hoje. Bom, logo em seguida, o conflito passa a girar em torno de Potidaia. É uma cidade que era colônia de Corinto também. Era aliada de Atenas, o que a deixava em posição instável. A cidade decidiu sair da Liga de Delos em 432 a.C., mas Atenas recusou a saída, ordenando ainda que, ainda por abaixo das suas muralhas, enviar reféns a Atenas e destituir magistrados coríntios e de seus cargos, e a recusar que os coríntios enviassem no futuro. Bom, Corinto encoraja Potidaia a recusar as exigências de Atena, que atacou a cidade. Corinto não interferiu explicitamente no conflito, embora tenha enviado homens para lutar em meio ao contingente dos sitiados, o que constituiu a primeira ofensa à paz dos 30 anos. Bom, algo que eu estou vendo aqui bastante sobre a cidade de Corinto, que eu estudei assim, antes de fazer, e mesmo assim, quando eu estou lendo o roteiro, eu vejo que Corinto era meio cagona, sabe? Ela encorajava os outros a brigar, mas não se metia por não ter um poderio militar tão grande. Mas, bom, a pedido dos coríntios, Esparta conduziu uma assembleia entre os aliados da Liga do Peloponeso em 432 a.C. E nessa assembleia foram ouvidas queixas dos coríntios e dos megários contra Atenas. Tucídides reporta mesmo que os espartanos foram acusados de negligência pelos coríntios. Então os coríntios sempre falam, toma uma atitude, Esparta. Bom, uma delegação ateniense que acontecia de estar presente durante a condução da Assembleia afirmou que em um momento algum Atenas havia rompido a paz dos 30 anos, lembrando os espartanos ainda do poderio ateniense, demonstrado nas guerras médicas, e recomendando-os a buscar uma saída diplomática. Bom, por fim, Esparta decide que os atenienses quebraram a paz dos 30 anos e declara guerra contra Atenas e seus aliados, dando início à Guerra do Peloponeso. Bom, o primeiro período da Guerra do Peloponeso é chamado de Guerra Arquidâmica, devido ao rei espartano Arquidamo II.
Bom, a cidade de Esparta, Corinto, Tebas e Megara aliaram-se contra Atenas e seus aliados. E na primavera de 431 a.C., no outono e no inverno, não se combatia. E Tebas, aliada de Esparta na Grécia Central, atacou Plateia, antiga aliada de Atenas, dando início à Guerra do Peloponeso, que durou 27 anos e envolveu quase todas as cidades-estados gregas. Provocou um enfraquecimento da Grécia, e de 431 a 421 a.C., os beligerantes devastaram reciprocamente os respectivos territórios sem chegarem a alcançar êxitos decisivos. Então eles destruíam diversos territórios, mas não dominavam eles. Não tinham êxitos decisivos. Tipo, por exemplo, não invadiam as cidades. Eles derrotavam tudo que eles vinham pela frente, mas não tinham êxitos decisivos. Bom, gente, é importante falar que esse é o segundo período da Guerra do Peloponeso, já que teve a paz dos 30 anos. Você deve estar pensando quando eu comecei a falar, bom, assim se iniciou a Guerra do Peloponeso, mas teve diferentes fases. Teve a primeira, que Atenas meio que estava sendo vitoriosa, e depois decidiu a trégua, a paz dos 30 anos, e agora começou a segunda, já que Atenas estava meio que atacando o foda-se e atacando lugares rivais de Corinto. E Corinto também estava fazendo a cabeça de Esparta contra Atenas. Bom, Esparta invadiu a Ática com os aliados em 431 a.C. Ática, vocês não ouviram errado, é Ática, não África. Bom, Péricles, avaliando corretamente a superioridade do exército terrestre de Esparta, ele convenceu os atenienses a refugiar a população dentro das muralhas que ligavam Atenas ao porto, o Pireu, e evitar uma batalha em terra com o superior exército espartano. Bom, ele viu que eles iam tomar um pau em terra, então eles falaram, vamos refugiar nas muralhas. Bom, e Atenas confiava na frota Triremes para invadir o Peloponeso e proteger o Império e as rotas comerciais, mas foi gravemente surpreendida pela deflagração de uma epidemia conhecida como Peste do Egito em 430 a.C. Bom, que matou cerca de um terço da população da superpopulosa Atenas, inclusive o Péricles. Isso afetou a moral dos aliados de Atenas e provocou uma frustrada rebelião à ilha de Lesbos contra a hegemonia da cidade ática. Apesar disso, a frota teve boa performance e foi estabelecida uma trégua de um ano em 423 a.C. Bom, o resultado das lutas foi variável nos anos seguintes. E na Batalha de Anfípolis, no ano 422 a.C., depois da trégua, morreram os chefes dos dois exércitos inimigos, o ateniense Cleon e o espartano Brasidas. Cleon, defensor da continuidade da guerra e a todo custo, sucedeu Nícias. Bom, a guerra estava equilibrada e as cidades estavam desgastadas. As cidades que não eram as principais, no caso Esparta e Atenas, estavam muito mal. Então, por isso, esse primeiro período foi encerrado em 421 a.C., pelo Tratado de Nícias, que garantia a paz durante 50 anos. Aproveitando-se disso, as cidades aliadas a Atenas procuraram se libertar de sua opressão, ameaçando todo o sistema democrático que se apoiava na cobrança dos tributos. Bom, gente, mas a gente dá pra ver que no período da Grécia Antiga nada era paz, né? Então, assim se em 415 a.C. foi preparada uma grande e poderosa esquadra comandada por Alcibiades para atacar a cidade siciliana de Siracusa, na Magna Grécia, e outras regiões na Península Itálica, colônias de onde provinham os alimentos para Esparta e os aliados. Alcibiades, principal defensor da expedição à Sicília, foi acusado de impiedoso por seus adversários políticos em Atenas, e então ele fugiu para Esparta e traiu os atenienses. Um grande vira-casaca. E, bom, Esparta enviou então um poderoso exército para Sicília, o que resultou num completo desastre para Atenas. A frota e o exército atenienses foram desbaratados pelas forças espartanas diante de Siracusa. Daí-se o ponto de viragem da Guerra do Peloponeso. Apesar da derrota ter acontecido por um triz, mercê de uma chefia fraca a quando da invasão Sicília, traduzindo claro declínio político e militar que a cidade sofreu após a morte do líder Péricles. Bom, os historiadores veem no desaparecimento deste a razão do desastre, gorando-se também da união de Hélade em torno de Atenas. Bom, na cidade de Atenas tomou um poder um grupo político oligárquico partidário da paz, mas a sublevação da armada de guerra, desejosa de reiniciar o conflito, forçou o restabelecimento da democracia e com ela a continuação da guerra. Bom,
Na invasão de Siracusa pelas forças atenienses, não foi um exército espartano que iniciou a derrocada da frota, mas sim um general, Dílipo, pois os espartanos não tinham força naval suficiente para transportar um exército para além do mar de Siracusa. Portanto, a tática espartana não foi enviar forças armadas para seus aliados, mas enviar um exemplo de coragem e habilidade bélica. Bom, o general Dílipo treinou e disciplinou a grandiosa força siracusana, eu falei certo, siracusano, com estratégias militares, sendo possível expulsar os atenienses e encurralar eles, sem suprimentos e com a frota variada no litoral. Bom, o terceiro período começou em 412 a.C., na fortificação de Decélia na Ática pelos espartanos e revolta generalizada entre seus aliados pressionaram ainda mais Atenas, que havia perdido grande parte da sua frota na Sicília e estava falida e atormentada por convulsões políticas. A gente pode ver que a gente estava falando na primeira parte que a Atenas foi vitoriosa, a segunda virou para Esparta, mas a Atenas se ferrou demais com a Guerra do Peloponeso e ela estava ganhando no início. Bom, apesar disso, e graças em grande parte a Alcíbiades, o nomeado estratego das forças atenienses, o estrategista das forças atenienses, também conhecido como estratego, bom, a sorte de Atenas ressurgiu e teve vitórias navais em Cinozema, em Cício, em Císico e a reconquista de Bizâncio em 408 a.C. Bom, houve mais uma vitória em Arginuse, na verdade, em 406 a.C. E os espartanos aliaram-se ao dos maiores inimigos dos gregos, o Império Aquemênida, também conhecido como Império Persa, em troca do financiamento de uma frota de navios para invadir Atenas, deixando assim o caminho livre para que os medos conquistassem as colônias gregas da Jônia, que ficavam na Ásia Menor. Bom, a partir de então, os espartanos ajudados pelo ouro dos persas e pelas habilidades estratégicas do espartano Lisandro, alteraram a balança. A tomada de Lampsaco, cara, Lampsaco é o nome do negócio, Lampsaco. Bom, o triunfo na batalha de Egopostamos, perto do rio Egopostamos também, e o controle de Helesponto pelos espartanos subjugaram Atenas pela fome. Então, Atenas estava sitiada, cercada. Bom, Esparta venceu a Guerra do Peloponeso após a rendição de Atenas, em abril de 404 a.C. Bom, as condições de paz foram desastrosas para a cidade de Atenas, enquanto Esparta se convertia no centro principal e hegemônico de toda a Grécia. Bom, seguiu-se imediatamente um golpe oligárquico em Atenas, apoiado por Esparta. A oligarquia, com o apoio das tropas espartanas, tomou o poder dos democratas, já que Atenas era uma democracia. E esse governo ficou conhecido como Tirania dos 30, porque era formado por 30 oligarcas. Bom, a tirania dos 30 dissolveu-se à Confederação de Delos e entregou o resto da frota ateniense a Esparta. E a democracia foi estabelecida pouco tempo depois, em um ano, em 403 a.C. Bom, o declínio de Atenas marcou a ascensão de Esparta, né? Porque Atenas, antes do início da guerra contra Esparta, era sim a polis grega, era a polis a ser abatida, era a maior cidade grega, o que tinha mais habitantes e a maior força cultural e política do Império Grego. Bom, e Esparta desfez a única via possível para a unificação política do mundo grego. Não tinha mais chance de unificação entre todo o Império Grego, que depois ocorreu com Alexandre da Macedônia. Bom, foi bastante afetada pela devolução aos persas das cidades da Ásia Menor em troca do seu ouro, e também a substituição do Império Ateniense baseado no projeto de Delos por um sistema militarista como o de Esparta causou uns desgastes no mundo helênico, no mundo grego. A ruína econômica de várias cidades, outrora consideradas poderosas devido aos gastos exorbitantes com a guerra e disputas internas entre as principais cidades e estados, as polis, foi algo que devastou a Grécia. Porém, manteve a independência do modelo espartano. Tempos depois, se aproveitando dessa situação, o rei macedônico Filipe II promoveu a organização de um grande exército que conquistou os territórios gregos ao longo do século IV a.C. Bom, gente, Filipe II é o pai de Alexandre o III, Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande. O pai de Alexandre o Grande unificou a Grécia e o Império Grego. Bom, a importância dessa guerra também reside no fato de
de ter envolvido quase todos os estados gregos, então foi tipo a Guerra Nacional Grega. Além de ter registrado um número sem precedente de homens em armas e um elevado consumo de recursos materiais. Bom, o poder naval também foi fundamental. A Marinha, a gente vê antes de Cristo o poder da Marinha. Um teatro de operações qual se justificava, pois ocorreu na Ásia Menor e na Sicília. A Sicília hoje faz parte da Itália. Anteriormente, as guerras tinham um caráter estival de curta duração, com alguns reencontros de infantaria e poucos combatentes, sem grandes estratégias e investimentos logísticos, com caráter simples e com o seu fim a depender de cadências pela fome ou a fuga do outro exército. Bom, a Guerra do Peloponeso se destacou por ser diferente, gente. Ela teve grandes blocos de estados, vários pontos de combate, vários focos de combate, várias áreas de combate, com estratégia definida e dependendo da ação de Esparta ou Atenas, uma potência terrestre e a outra naval e detentora de um império financeiro e comercial. Bom, a gente via que eles eram rivais em tudo, já que um possuía um exército terrestre imbatível, que era Esparta. Imbatível não, na verdade foi batível. E outro tinha um grande exército naval marítimo, no caso, que era Atenas, e possuía o berço ali da democracia. Bom, gente, foi uma das guerras que mais marcou o mundo antigo e provocou diversos avanços militares nas posteriores guerras que viriam. E, bom, resultou depois, em anos depois, na unificação de todas pela Macedônia, com Filipe II e depois com Alexandre o Grande. E depois foram dominados pelo Império Romano. Bom, essa é uma das histórias mais retratadas em livros também e em filmes. A gente vê bastante essa guerra retratada em obras, em esculturas também, já que foi um período que marcou a Grécia para sempre. Levantou precedentes que antes não haviam sido levantados. E também mostrou como um conflito em todo o território do país, já que teve o envolvimento de quase todas as cidades e estados, provocaria também a destruição do território grego. E não foi uma guerra de grandes avanços, no caso de territórios, mas de grandes avanços militares e políticos. A democracia continuou em Atenas e depois o Filipe II unificou tudo em um só, no Império Macedônico. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, curtam, me falem recomendações se vocês acharam que eu fui muito curto, muito vago, se eu usei muitas gírias. Esse eu sei que eu usei, me desculpe, mas é isso, é meu modo de falar. E se vocês acharem ruim, é só vocês me falarem que no próximo eu dou uma diminuída. Bom, espero que vocês tenham gostado de novo, eu sempre falo isso. E é isso, muito obrigado e tchau, tchau.